Pois bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo do canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto. Hoje abordando o tema 6, que é os sinistros de incêndio, né? Procedimentos de regulação voltados ao corretor de seguros, né? A orientação é essa, né? E nesse vídeo 4 nós vamos abordar a questão da combustão espontânea, tá? Que é um efeito, é um evento que acontece de maneira assim, ele não é muito comum de acontecer, mas quando ele acontece, ocorre, traz uma série de consequências que às vezes o corretor não está esperando essa questão, né? Ou até mesmo por desconhecer essa questão, tá? Então, o termo combustão espontânea, ele também pode ser conhecido como a fermentação própria ou também como aquecimento espontâneo. Tá? São os três termos que são usados para a análise desse sinistro. Tá? E aí nós vamos verificar, então, o que seria essa combustão espontânea. Tá? Normalmente a combustão espontânea ela é de origem química. Tá? Se dá por problemas de bactérias que são anaeróbicas. Eu vou repetir, bactérias anaeróbicas. O que significa isso? São bactérias que se progridem e se procriam e vivem em ambientes onde não há oxigênio. Tá? E o que acontece? Essas bactérias, nesse tipo de ambiente, normalmente elas estão concentradas, né, e num determinado grau de umidade, que é outra variável, né, dentro desse ambiente, tá, com pouco ou quase nenhum oxigênio. E com a umidade, ela se procria no local onde ela está, que nós vamos falar depois que materiais são esses, né? E no momento em que ela vai se produzindo, se reproduzindo, ela começa a liberar calor. Tá? Esse é o efeito. Tá? E esse calor vai aumentando gradativamente, porque na medida em que as bactérias vão se procriando, elas vão aumentando de maneira assim exponencial, né? Ao ponto de que, quando é perceptível no problema, a fumaça já aconteceu, o odor característico da fumaça já aconteceu e normalmente, então, essa questão já está presente e os danos aí já acontecem, tá? Já estão sendo progredidos e muitas vezes com perdas muito grandes, tá? Então, normalmente é um processo químico, tá? E como é que ela ocorre? Dessa forma com que eu expliquei, é um processo de bactérias que vivem dentro dessas substâncias através de pressão também, empilhamento, né? E aí a progressão dessas bactérias vai aumentando, o crescimento delas é exponencial e com isso também a liberação de calor. E esse calor chega a uma temperatura tal aonde ocorre então ignição, mas não com chama, tá? A tendência é que não haja chama, em muitos casos não há chama, mas o material queima, tá? Eu trago sempre uma correlação com o cigarro. O cigarro, quando ele é aceso, ele tem uma chama, mas você nunca vê, você vê ali uma brasa, mas nunca vê chama, né? Agora, se você deixar o cigarro ali parado, ele vai se consumir mesmo assim, né? E a brasa vai estar ali presente, consumindo o que é possível consumir. A combustão espontânea tem muito dessa característica, tá? E que materiais são suscetíveis, tá? Os materiais que mais trazem preocupação são os cereais, tá? A soja,
o milho e o trigo, por exemplo. Tá? Em que situação? Quando eles estão assim em grandes montes, sob empilhamento, tá? Eles têm esse problema de que embaixo da pilha, tá? E isso eu já tive essa oportunidade quando fazia perícias para as companhias seguradoras, a gente coloca a mão por baixo da pilha, assim, a gente percebe, ou até apoia as mãos sobre a pilha, na parte de baixo, você percebe um calor que não é normal, né? Então, o que acontece nesses ambientes? Não se deixa isso. Qual é o procedimento que se faz? Nos silos, por exemplo, tá? Existe o processo de aeração, tá? Então, eles jogam ar dentro do sistema, tá? E fazem com que aquela temperatura baixe, né? E evite a produção daquelas bactérias, tá? Então, esse é o mecanismo que todas as empresas que trabalham com cereais possuem, sejam em silos térreos, né, aqueles silos grandes, né, feitos em alvenaria, sejam aqueles silos metálicos. Todos trabalham com um sistema de ventilação e aeração para evitar justamente isso. Né? E o controle de umidade é outra coisa muito importante. Tá? E existe um material que é muito suscetível também, que é menos comum, mas na área onde as fumageiras estão presentes acontece, que são os fumos em fardo. Os fumos em fardo também têm esse problema, porque eles recebem, quando eles são classificados, eles são lavados, as folhas são lavadas numa esteira, eles recebem o tratamento, a classificação, depois eles são secos e são prensados em fardos. E aí então vão para exportação. Tá? Só que muitas vezes a umidade que fica dentro do fardo, para evitar a combustão espontânea e a proliferação das bactérias, ela tem que estar abaixo de 9% de umidade. E muitas vezes não é conseguido, muitas vezes não, algumas vezes não é atingido, é superado essa umidade e as bactérias começam a trabalhar. Tá? E aí o fumo é praticamente todo danificado, né? Repito, não a chama, né? Mas a fumaça. E o odor se impregna no produto e ele é perdido, assim como também o odor se impregna no trigo, se impregna no milho, né? Ou se impregna no soja. Tá? E esse material é todo desclassificado, ele recebe uma classificação inferior e em muitos casos, às vezes tem que, nem para ração animal, às vezes é possível ser utilizado. Tá? E existe também outro problema também envolvendo o algodão, que é uma questão também de empilhamento máximo. O algodão é muito sensível também à combustão espontânea, tá? Em função do seu empilhamento máximo. E a outra questão que nós temos que cuidar também é do carvão. O carvão por si só entra em combustão espontânea se tiver uma condição de empilhamento, tá? E também temperatura externa. Eu já tive um caso no interior do estado que eu tive que atender, era um subsolo de um supermercado, e lá num canto havia uma quantidade bastante grande de sacos de carvão, né, para fazer churrasco, e eram dias muito quentes, e o carvão entrou em combustão espontânea. Tá? Então também trouxe uma série de problemas, esfumaçamento, trouxe fumaça para dentro do ambiente, né? Houve problema com rede elétrica, enfim, é uma série de condições que estão característicos nesta combustão espontânea. Tá? Esse é o problema, né? Perdão, dos tipos de materiais que são suscetíveis. Tá? Agora, como é que se evita essa combustão espontânea? Tá? A primeira circunstância, quando são cereais, é daquela forma que eu comentei. As empresas, evidentemente, que sabem disso e trabalham com aeração. Tá? Elas constantemente estão aerando esses cereais para que se evite esse aumento da temperatura e a proliferação de bactérias. Tá? A outra questão do algodão é o empilhamento, e o carvão é o controle também do empilhamento em relação à temperatura. Em ambientes tem que estar um pouco mais ventilados para evitar, porque senão eles podem causar, esse caso, o carvão pode vir a causar, em função da quantidade dele, pode vir a causar até um incêndio na estrutura.
Tá? Então, todo mundo que lida com esse problema de combustão espontânea, principalmente a área de cereais, sabe o que fazer. Tá? Aí agora, a questão mais importante, qual é o comportamento das seguradoras em relação a isso? Cobertura. Tá? A atenção que eu vejo e que os colegas têm que ter é que nem todos os clausulados de seguro, tá? Principalmente os compreensivos empresariais, dão cobertura para combustão espontânea. Eles usam o termo de fermentação própria ou aquecimento espontâneo, repetindo os três termos. Né? Algumas seguradoras dão a cobertura, tá, para isso. Existe não fica na cobertura básica de incêndio, é uma cláusula à parte, tá? Que então tem que ser declarado um limite e que também tem uma franquia. As seguradoras que têm essa cobertura apresentam-na desta forma. E existem seguradoras que os produtos empresariais não dão cobertura para combustão espontânea, tá? É risco excluído, tá? Então, o que os colegas têm que ter atenção aí? Aqueles que lidam com algum cliente que tenham esse tipo de produto, têm que ter atenção, né, na hora de buscar cotações e buscar produtos de seguro para esses clientes, né, este cuidado com a combustão espontânea, tá? Porque senão nós vamos ter aí, às vezes, um dissabor, né, de ter um produto que não vai atender a todos os riscos pelos quais o cliente está suscetível. E essa é uma das funções também que eu uso, que eu trabalho, sempre trabalho com vocês aqui, que é o tema 11, que é a parte de consultoria, né, e gestão de riscos. Ali vai haver orientação, está havendo orientação de como é que a gente deve se comportar nestas questões. Tá? Ficamos por aqui nesse conteúdo. Se o conteúdo foi aceitável para vocês, deem o seu like, né? Se inscrevam no canal para reforçar cada vez mais esse tipo de intenção nossa aqui de continuar com esse tipo de assessoria, né? E os próximos vídeos já estão chegando aí, tá? Muito obrigado por enquanto, fiquem com Deus.